gente fazer essas aberturas, nada a ver, né? Queridos, que alegria a gente estar aqui para a nossa 7ª aula. E aqui hoje, nesse tempo que nós vamos ter nessa aula, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente usar alguns recursos do teclado, mesmo num teclado simples, para a gente construir um ambiente, né? Para que as pessoas tenham um pouquinho mais de facilidade para entrar na adoração. Mas antes da gente continuar, eu quero fazer uma oração e quero pedir para que você esteja aqui comigo neste momento. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, Pai, por este tempo que nós vamos ter aqui agora nessa 7ª aula. Deus, eu quero pedir um presente do Senhor, que o teu filho e a tua filha que estão comigo aqui até nessa aula, eles possam sentir algo diferente a partir de agora, onde a gente vai aprender a criar ambientes, Senhor Deus, aonde o Senhor vai nos permitir te adorar, Pai. E a gente, com esse ambiente que a gente cria com o nosso instrumento, a gente facilita as pessoas a entrar nessa adoração. Então, abençoa cada um que está comigo nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente fala sobre ambiente, antigamente as pessoas usavam alguns tipos de sintetizadores, até está voltando na moda novamente, muita gente usando, mas muito importante quando a gente fala timbres de instrumentos, eles são essenciais para você criar ambientes, né? E quando eu falo de ambientes, você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de ambiente. Por exemplo, Deus não fez os peixes e jogou na terra. Não, Deus fez o mar, criou as algas marinhas, criou ali todo o ambiente, depois fez o peixe, né? Deus não simplesmente criou o homem e jogou no buraco negro. Não, ele criou todo o planeta Terra, a natureza, a comida, a fruta, os animais, e depois botou a gente ali num ambiente. Quando a gente fala de ambiente, a gente precisa entender que, através da nossa musicalidade, a gente precisa aprender a construir ambientes que vão ser propício para um momento de oração, propício para um momento de batalha, propício... Então, a gente tem essa capacidade através de uma boa harmonização e também de bons timbres. E nós vamos falar aqui sobre timbres. Quando eu falo sobre timbres, muita gente está usando o MainStage, que é um programa que você compra na Apple Store para usar no MacBook. Alguns não podem ter, optam por outros como o Ableton e outros, eu nem sei mais quantos programas tem. Tem pessoas que usam Nord, tem pessoas que usam um Roland, um Korg, tem alguns ainda que usam DX7, um M1, alguns nem sabem o que é isso, né? Mas o importante não importa o teclado que você tem, o que importa é você tirar um bom som do seu equipamento, né? Então vamos lá, eu não posso simplesmente chegar lá assim numa igreja, lógico que eu posso, né? Mas se você quer construir um ambiente, eu não posso chegar lá assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu posso fazer isso? Posso. Mas e se eu usar um timbre um pouquinho mais caprichado, como 1, 2, 3 e... grande é o Senhor. A gente pode aprender, sim, a usar os timbres. Então, eu quero falar rapidamente aqui para você. Primeiro, você pode usar um som de piano do seu teclado. Provavelmente você consegue fazer misturas. Então, tenta usar sempre 3 timbres. Eu estou falando para worship, para você criar ambiente. 3 timbres são básicos. Não vou falar aqui de coisas mais complicadas, quero falar coisas básicas. É um piano, um som de um Rhodes, ou tipo assim, é um electric piano, um pianinho elétrico, e coloque um pad. Por exemplo, esse aqui seria um som no piano, tá? Esse aqui seria um som de um Rhodes, um piano elétrico. E esse aqui seria um som de um pad. Agora, se eu misturar os 3 juntos... Agora tem mais algumas coisas muito legais. Talvez você pode acrescentar um synth, colocar alguma coisinha, mas se você estiver usando, por exemplo, o MainStage, ou às vezes até o Nord tem essa opção de você conseguir também colocar um delay,
no tempo da música, né? Porque a repetição, ela também ajuda a criar um ambiente legal. Eu vou demonstrar. Por exemplo, se a gente colocar essa bateria aqui, ó. 1, 2. Ó o piano, só vou bater para você ver o delay, ó. No tempo da música aqui, ó. Quando eu vou tocar, o delay ajuda. Quer ver? E assim vai. Então, quando a gente usa o delay, né, com essa misturinha dos 3 timbres aí, a gente consegue fazer um som muito, mas muito legal. Ok? Queridos, com esse iPad, com esses pads, agora eu quero falar sobre o tecladista criar um ambiente. E eu quero deixar aqui algumas dicas para você. Dentro dos padrões que a gente criou lá, a gente vai ver, por exemplo, chega lá, o pastor pediu fundo e a banda tá ali. É muito importante você ter uma noção para criar uma sequência. Uma primeira sequência, por exemplo, se eu estou num tom de dó, usando essa sequência aqui, eu posso começar, né, com Fá, que é a quarta. Depois a quinta. Depois a terça. E volta para a quarta. Isso é uma sequência. Em qualquer tom. 4, 5, 3, 4. Vamos fazer uma experiência? Olha lá. O pastor está lá orando no fundo. Então você vai lá. 5. 3. 4. De novo. 4. 5. 3. Agora você quis mudar, vamos pro 2. 3. 6. 5. 2. Eu tinha que estragar, né? Tava quase orando já, que eu tinha que estragar a brincadeira. Faz parte do ser André Beretta. Queridos, eu vou dar uma dica para vocês. Façam algumas experiências na sua casa, né? Você não precisa chegar na hora do culto e... É lógico que tem gente que tem facilidade de ir criando sequências na hora, mas se você está na sua igreja não tem essa pessoa que tem essa habilidade de sair criando um monte de sequências novas, inventando músicas na hora ali que está acontecendo, escreva num papelzinho lá. Por exemplo, a música, vamos supor lá que você terminou... Acabou lá um momento lá de louvor, aí entrou uma pessoa orando ali e você não sabe o que fazer. Faz a sequência. 4, 5, 3, 4 ou 6. Cria no papelzinho uma sequência, várias sequências diferentes. E na hora do louvor você só vai falando para as pessoas. 2, 6, 1 e vai embora. Então isso vai te ajudar demais, ok? Quero fazer um exercício com você aqui, ó. Nós vamos começar aqui com... Vamos criar uma sequência. Eu quero que você toque comigo. Nós vamos tocar em Dó maior e vamos começar com 1, ok? 3 e 1. Vamos supor que o pastor está lá orando. Aí você vai falando para o pessoal, continua no mesmo lugar. Pessoal, vamos nos preparar para esse ambiente agora aí. Você fica ali em Dó, faz a brincadeirinha lá do 7, 1, 5... que você aprendeu na aula passada, né? Todo mundo comigo? Nós estamos em Dó maior, ok? Então se prepara, no próximo compasso nós vamos pro 4. Atenção toda a banda. 1, 2, 3, 4! Fica aí. Aí você vai falando com a banda. 1. Vamos pro 4 de novo. Tô dando sugestões apenas, tá? Vamos supor, o pastor cresceu. 5. Cresce banda. E atenção, nós vamos pro 2. 1, 2, 3 e...
6. Tô usando 7, 1, 5. 6. 6, 5. De novo, 2, marcando. 3. 4. Morreu no 5. Todo mundo no 6 agora, morreu. 4. E assim vai. Gente, dá pra fazer muita coisa linda, mas tem que ter comunicação da banda. Normalmente, o MD, o Music Director, normalmente é o tecladista. Se não é o tecladista, né, é importante você ter essa noção. Mas é importante que o teclado... muita gente solta lá o pad no iPad, né? Solta lá... É legal? Mas tem hora que não vai dar certo, tem hora que embola o som. Então você com o seu teclado, dentro da harmonia que está sendo sugerida pelo Music Director ou por você mesmo, na sequência, é muito legal você ter aí esses 3 timbres que eu te falei no começo, né? Um piano elétrico e um padzinho, até um synth, e em alguns momentos poder usar o delay no tempo que você está tocando a música. Para que isso aconteça também, temos que usar o metrônomo. Tá bom, gente? Nessa aula é só isso. Te vejo na próxima aula.